Domingo, dia 3 de julho, seja muito bem-vindo à nossa meditação do Evangelho nesse dia do Senhor, dia em que a Igreja aqui no Brasil celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, festa que acontece na data de 29 de junho, mas para facilitar, favorecer a participação dos fiéis aqui no Brasil, a Igreja transfere para o domingo seguinte. Por isso hoje celebramos esta solenidade daqueles que são as colunas da Igreja, Pedro e Paulo. Ouçamos o Evangelho de hoje, Mateus 16, versículos do 13 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Celebrando esses apóstolos tão importantes na nossa fé, Pedro e Paulo, principalmente Pedro, celebramos hoje também o dia do Papa, que para nós é Pedro, nós celebramos a missão da Igreja. Isso é algo importante da gente entender. Por que Jesus quis fundar uma igreja? Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, sobre ti, Pedro, sobre esta pedra, sobre a rocha da tua fé, eu vou construir, eu vou edificar a minha igreja. Mas por que Jesus quis deixar uma igreja? Ele precisava de uma igreja? Com certeza não. Mas ele sabia que nós precisávamos. Por isso, a igreja é um instrumento de salvação. Ou seja, um instrumento que Deus nos deixou para nos ajudar nesse caminho da salvação. Porque Jesus sabia muito bem que sem esse instrumento, sem esse auxílio, nós teríamos mais chance de nos perder no caminho dessa busca pelo céu, na busca pela salvação. Por isso, ele deixou esse instrumento, que muitas vezes é tão incompreendido, porque muitas vezes nós reduzimos esta realidade tão bela que é a igreja, que é uma realidade, em primeiro lugar, espiritual. A igreja é o corpo de Cristo. Às vezes se enxerga a igreja apenas instituição. Às vezes se enxerga a igreja humana e não se enxerga a igreja que é divina, que é o corpo de Cristo, que é esse instrumento deixado por Jesus. A igreja é, em primeiro lugar, meu querido irmão, minha querida irmã, uma realidade espiritual. Esse caminho que Jesus deixou aberto com os sacramentos, com os mandamentos, com os ensinamentos que a igreja nos oferece para nos ajudar nessa busca, nesse caminho pela salvação. Então que hoje, celebrando São Pedro e São Paulo, nós possamos agradecer a Deus, porque Ele deixou essa ajuda. Eu uso sempre a imagem de uma trilha. Se nós queremos chegar a uma cachoeira bonita e já existe uma trilha aberta, nós normalmente buscamos essa trilha, não é que a gente vai inventar o caminho novo. Pois bem, a igreja é essa trilha já aberta que nos leva ao encontro da nossa salvação.
existem pessoas que querem trilhar o seu caminho. Mas se Jesus deixou essa trilha aberta, esse instrumento para nos ajudar na salvação, por isso ele disse para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar aqui será ligado no céu, o que desligar aqui será desligado no céu. A igreja recebe essa missão do próprio Jesus para ser essa religação. Por isso, religião vem de religar entre o céu e a terra. Que nós possamos ser agradecidos a Deus pela sua igreja, pela Igreja Católica, pela nossa fé, que nos ajuda a trilhar esse caminho de salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, pela intercessão de São Pedro e de São Paulo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, e fique com Deus.